Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal Luiz Souza. É um prazer tê-los aqui em minha companhia. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. A partir de hoje, vamos fazer uma série de vídeos relacionados a este livro do renomado professor Fábio Sabino, ex-pastor assembleano, mestre em teologia, exímio exegeta do grego e hebraico, etc. Meus amigos, este livro é de suma importância para todo cristão. Eu recomendo que todo crente compre, adquire este livro, A Farsa do Dízimo, porque aqui tem muitas informações importantes. O professor Fábio Sabino ele foi expulso da instituição Assembleia de Deus por dizer a verdade através dos seus estudos relacionados com os originais gregos, hebraicos, estudando os historiadores contemporâneos de Jesus, etc., ali do primeiro século. Então vamos fazer uma série de vídeos relacionados a este livro. Vamos começar aqui no capítulo 1 dizendo o que é o dízimo. Se diz que a palavra dízimo origina-se da raiz hebraica assar, a qual está relacionada com o verbo árabe assará, cujo significado se tem formar uma comunidade, um grupo, e os substantivos árabes ashirat, significando tribo, e massar, cujo significado se tem assembleia. É provável que o vocábulo dízimo origine-se da raiz acima por causa dos 10 dedos. O desenvolvimento semântico foi de que 10 equivalia a uma coleção, união. As referências ao dízimo na Bíblia são relativamente poucas, dispersas e diversas. É mencionado em apenas 17 capítulos da Bíblia. Ok? Vamos aqui. A origem do dízimo. Outras nações da antiguidade, antes mesmo da nação de Israel, praticavam o dízimo. Tanto os egípcios quanto os mesopotâmicos. A prática do dízimo era comum. Isso pode ser encontrado na literatura acadiana, onde se informa a respeito de dízimos pagos aos deuses ou templos. Logo, aplicar os dízimos que estão na Bíblia como uma obrigação, achando que foi Deus da Bíblia que instituiu, não passa de um malabarismo para enganar os leigos. O problema é que muitos líderes sabem da verdade referente aos dízimos, mas por mau caratismo enganam as pessoas. Estudiosos constataram que a origem do dízimo se deu no pensamento mítico, primeiramente como sacrifícios e oferta aos deuses e divindades para obter permissão divina para o bom cultivo de bens, seja na pesca, coleta, agricultura e etc. E transmutou-se em dízimo em certas religiões e logo após em impostos, que seria a versão secular do dízimo. No Pentateuco se encontra o registro da legislação sobre os dízimos em 3 lugares. De acordo com Levítico, capítulo 27, versículos 30 ao 33, o dízimo era dado da semente da terra, isto é, das colheitas, do fruto das árvores e do rebanho. Em Números, no capítulo 18, do versículo 21 ao 32, é registrado que o dízimo deveria ser pago aos levitas.
Em Deuteronômio, no capítulo 12, no versículo 5 ao 18, é dito que o dízimo era levado até o lugar onde o Senhor escolhera. Esreto era o imposto de 1/10 de Ugarite e da Babilônia. Ugarite foi uma antiga cidade portuária no norte da Síria, nos arredores da moderna Latáquia, descoberta antigamente em 1928 com os textos ugaríticos. Suas ruínas são frequentemente chamadas de Hash-Sharmihah. Bom, meus amigos, já deu para ter uma noção de que essa história de cobrar dízimo é uma picaretagem. Como diz o Antônio Miranda, uma pseudagem. Sim, uma pseudagem. É desonesto cobrar dízimo das pessoas, impor dízimo às pessoas. Muito mais mau caratice dizer que se as pessoas não pagarem o dízimo, elas estão roubando a Deus. E os ladrões não herdarão o reino de Deus. Isto tudo são imposições do sistema religioso, das lideranças eclesiásticas, dos pastores, dos teólogos ligados às placas denominacionais. Então, a cobrança do dízimo é uma farsa, é um mau caratismo, é uma desonestidade nos dias de hoje. Uma das justificativas do sistema evangélico, dos pastores, teólogos, para a cobrança dos dízimos nos dias de hoje, é que Abraão deu o dízimo. O dízimo era antes da lei. Antes da lei. Então vamos provar que Abraão, qual foi o dízimo que Abraão deu? É comum ouvir que o dízimo tem que ser dado devido a Abraão ter dado. Mas Abraão deu daquilo que ele plantou? Por acaso Abraão deu o dízimo de um mês de trabalho? O texto é claro em dizer que ele deu dos despojos de guerra. Abraão não deu dízimo daquilo que ele recebia pelos seus ofícios, pelo seu trabalho. É costume de pagar o dízimo do espólio de guerra. Era comum no mundo antigo. Afinal, quem deu o dízimo? Abraão ou Melquisedeque? A expressão hebraica vaitelo se trata de um verbo do tronco kal, da terceira pessoa do masculino singular do tempo imperfeito, mas o vav consecutivo auxiliado pela preposição com o sufixo da terceira pessoa do masculino singular. Parafraseando, se tem e deu para ele a 10ª parte de um todo. Em reconhecimento ao sacerdote de Melquisedeque, Abraão deu a ele 1/10 dos despojos que havia sido recuperado dos reis derrotados. O verbo finito, amarechem, não sei se é assim que pronuncia, que significa distribuiu, é substituído pelo verbo edoquem, ele deu, no texto da Septuaginta, para enfatizar o fato de que Abraão pagou o dízimo. Em Gênesis, no capítulo 14, versículo 20, parte B, não é especificado quem deu o dízimo a quem, mas na tradição, sem dúvida, é deixado que foi Abraão quem pagou o dízimo a Melquisedeque, perdão. Vamos dizer que Abraão não deu dízimo daquilo que ele recebia pelo seu trabalho, mas Abraão deu dízimo dos despojos de guerra, simplesmente. Simples assim como diz o professor Fábio Sabino. Quem vê os vídeos dele sabe que ele sempre fala isso. Simples assim. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque é apresentado como rei de Salém, provavelmente de Jerusalém.
E como sacerdote do Deus Altíssimo El Elyon, uma divindade cananeia, o Criador do céu e da terra. O nome de Melquisedeque aparece 2 vezes no Antigo Testamento e 8 vezes no Novo Testamento. O significado do nome é meu rei é justiça, ou meu rei é Zedeque. Provavelmente rei se refere a uma divindade e justiça, um atributo divino a Zedeque, o nome da divindade. Realeza e sacerdote eram comuns. A combinação de realeza e sacerdote não era conhecida no Antigo Oriente. Em uma inscrição fenícia, tanto Tabnit e Esmu-Neser são apresentados como sacerdotes reais, sacerdote de Astarte e reis dos Sidônios. Em outras palavras, o que se tem aqui de Abraão dar dízimo para Melquisedeque era uma prática pagã, pois Melquisedeque era pagão, assim como Abraão era. Tá vendo? Olha as verdades. Concepção de Joséfo e filho. Joséfo e filho são historiadores, né, ali do 1º século. De acordo com Joséfo, Melquisedeque foi o primeiro a construir um templo e agir como sacerdote do deus El. Joséfo, em ambos os lugares, descreve Melquisedeque como rei e sacerdote, isto é, como uma pessoa histórica. Filo menciona Melquisedeque em 3 lugares. A historicidade do registro de Melquisedeque é confirmada pelo aparecimento dos termos El e Elion na literatura ugarítica e fenícia como nomes de divindades. Os 2 termos também ocorrem juntos em uma inscrição em aramaico de Sujim. Quem era Shalem? O nome Shalem ocorre como uma divindade, El Salim, nos textos de Ugarit, e pode muito bem ocorrer como nome divino, pois foi encontrado a expressão Salem, em nomes pessoais, entre os semitas, mais antigos conhecidos da Mesopotâmia e, posteriormente, os amorreus. Salém é interpretado como nome divino nos nomes de lugares de Jerusalém. Jerusalém, Salém. Também é interpretado como um elemento teofórico em alguns nomes pessoais, nomeadamente as dos filhos de Davi, Absalão e Salomão. Tá vendo, pessoal? São muitas verdades. Este livro é de suma importância para todos os cristãos. Ele desmonta, ele joga por terra essas picaretagens do sistema evangélico. Essa obrigação da cobrança do dízimo é uma desonestidade. Porque os pastores, eles sabem da verdade. Os que fizeram teologia numa instituição, eles sabem dessas verdades. Mas como eu já disse em outros vídeos, o dízimo é uma coisa que deu certo, pessoal. Rende muita receita. Porque as pessoas dizimam sem mesmo conhecer. Porque os pastores não transmitem aquilo que deveria ser transmitido aos leigos. Eles escondem essas verdades entre 7 chaves, ali guardadinha no cofre, e não passam essas verdades para os membros de suas igrejas. Porque uma vez os fiéis saberem dessas verdades, eles vão parar de dizimar. Eles vão ter a noção, o conhecimento que eles participam de uma religião pautada na mentira, na trapaça,
no mau caratismo. Então vamos esmiuçar este livro nos pormenores, trazer à tona as verdades que esses pseudos pastores, pseudos homens de Deus, jogar na cara deles as suas hipocrisias, as suas mentiras, os seus enriquecimentos ilícitos. Nós estamos aqui para isso. Olha, com poucos minutos de vídeo, o que nós aprendemos. A origem do dízimo, se Melquisedeque, se Abraão pagou o dízimo, o que eram os dízimos que Abraão pagou a Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Um sacerdote pagão, porque Abraão também era pagão. Abraão seguia vários deuses em sua comunidade, né? Onde Abraão nasceu, onde Abraão cresceu. Ele foi doutrinado sobre diversos deuses da antiguidade. É uma das justificativas dos pastores, teólogos, vendidos às placas das denominações, porque eles cobram dízimo, porque Abraão deu dízimo, porque a prática do dízimo é antes mesmo da lei. Eles justificam a cobrança do dízimo. Uma certa vez, perguntei a um pastor amigo meu, aliás, eu o indaguei, perguntei a ele, por que no tempo de Jesus os dízimos eram legumes, frutas, animais, vinhos, azeites, etc. Dízimo não era dinheiro na época de Jesus, e por que hoje a igreja cobra dízimo em forma de dinheiro? Ele diz para mim que na época de Jesus não existia moeda. Está registrado que na época de Jesus existia pelo menos 5 moedas em vigência que circulavam, 5 moedas, que era usado para comprar, pagar, etc. Então é uma picaretagem a cobrança dos dízimos, impor os dízimos às pessoas leigos, às pessoas leigas, assim como eu fui um dia. Já dei muito dízimo, já devolvi muito dízimo à igreja, achando que estava devolvendo para Deus. Porque é uma lavagem cerebral que é feita desde criança na nossa mente, nós que fazíamos parte de uma igreja, de uma denominação evangélica, é uma lavagem cerebral. O R.R. mesmo, o R.R. Soares, uma certa vez diz lá no púlpito de sua igreja, que quem não dá o dízimo é ladrão, e os ladrões não herdarão o reino de Deus, impondo uma mentira sobre os fiéis. É uma mentira, é uma pseudagem, é um mau caratismo, é uma desonestidade. Dízimo não é dinheiro, nunca foi dinheiro na Bíblia. Uma prova de que o Deus bíblico é uma invenção. Como o Deus que é retratado nas páginas da Bíblia, como Deus de justiça, de verdade, ele aceita que os seus servos mentem descaradamente, impõem um fardo pesado sobre os ombros dos seus fiéis. Como Deus permite tais coisas, tais abusos? Que nos faz entender o que está provado, que o Deus da Bíblia é um Deus criado, toda a Bíblia ela foi criada, nada mais que isto. Simples assim. Como diz o Fábio Sabino, simples assim. E as pessoas são enganadas através da Bíblia.
Por isso, muitos líderes evangélicos estão aí, cada vez mais ricos, cada vez mais abastados, com suas famílias bem de vida, enquanto um membro de suas igrejas pagando aluguel, andando de busão, sucateado, endividados, e os sacerdotes, os autos-intitulados pastores, bispos, apóstolos, que são todos de meia tigela, aí nadando de braçadas, cada vez mais ricos, com seus Rolex, com as suas camisas de grife, que talvez um de nós nunca vai ter a oportunidade de vestir, de pôr no pulso um Rolex, andar de jatinho, andar de helicópteros, para cima e para baixo, fazendo as tais viagens missionárias em pontos turísticos de alto padrão, como Dubai, Emirados Árabes, né? E o povo aí pastando. Povo pastando. O povo aí tendo que levantar pela manhã, pegando ônibus lotado, ônibus sucateado. Os ônibus, quando está em tempo de chuva, chove mais dentro do que fora. E os bacanas aí acordando 9 horas da manhã, com as suas mesas fartas de guloseimas. Malandro é malandro, mané é mané. Pode crer que é. Malandro é malandro, mané é mané. Pode crer que é. É. Os malandros da fé estão aí. E os manés que são, com todo respeito, eu fui um mané um dia, acreditando nessas lorotas, nessas bravatas. Oh, meu Deus, como eu fui acreditar nessas lorotas. Meu irmão, adquira este livro. Aqui tem verdades, aqui tem pesquisas. O professor Fábio Sabino, ele vai na veia, nos originais do grego, do hebraico. Aqui não tem como contradizer os estudos que estão aqui, que foram elaborados. Não tem como contradizer. Duvido algum desses teólogos contradizer aquilo que está escrito aqui, as pesquisas aqui. Eu duvido, porque não tem como. O professor Fábio Sabino foi na veia, na fonte, esclarecendo que dízimo é uma picaretagem. Eles são mentirosos. Todos os pastores que obrigam os seus fiéis a pagarem dízimos, eles são trapaceiros, desonestos, todo em nome de Deus, obrigando o povo a pagar uma dívida que não é delas. Em cima de trapaças, em cima de adulteração dos textos, dízimos nunca foi dinheiro. Mas eles adulteraram para cobrar dízimo às pessoas, aos leigos, assim como eu fui um dia. Tá aí, todos eles nadando de braçadas. Porque, meu amigo, o dinheiro cai na conta. Né? Todos os meses o dinheiro cai lá, plim, 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 na conta. As contas bancárias, cada vez mais gordas. Por quê, meus amigos? Tem trapaceiros neste mundo. Eles não têm dó.
Eles não têm pena do idoso, do assalariado, do aposentado, do pensionista. Eles não estão nem aí, ó. Eles estão se lixando para vocês, meus irmãos. Abram os olhos de vocês. Esses homens com essa capa de amor, o meu pastor me ama, eles me amam. É tudo em troco do dinheiro, porque eles têm o salário deles. Tira as benécias deles, tira os altos salários deles, as ajudas de custo deles para ver se eles amam, se eles nos amam. Quando o pastor fica sabendo que uma ovelhinha saiu do seu rebanho, ele quer saber, ele vai atrás. Mas não é porque que ele ama você, não. É por causa que você vai deixar de pagar os dízimos. A renda vai cair. Mas ainda bem que muitos estão abrindo os olhos. Muitos estão tendo conhecimento da verdade. Que eles participam de uma grande mentira, de uma religião criada para explorar as pessoas. Essa é a grande verdade que muitos não querem ver e ouvir. Muitos tapam os seus ouvidos para não ouvir essa verdade. Mas tem gente no meio sedenta pela verdade, que tem um pouco de senso crítico. Opa, isso não é bem assim. Isso não é o que esse pastor está dizendo, não bate. Tem gente que está abrindo os olhos. Milhares de pessoas estão abrindo os olhos. E eu estou dando minha pequena contribuição para que você abra os seus olhos, meu irmão, minha irmãzinha, e saia deste antro de mentiras. Porque a religião evangélica, o cristianismo, ele é fundado em mentiras, em ilusões. Então, nós vamos parar por aqui, porque o vídeo ali já deu quase 30 minutos. Nós vamos esmiuçar esse livro de capa a capa. Vamos fazer muitos vídeos relacionados à farsa do dízimo, porque é uma farsa. O problema é que o dízimo antigamente não tinha nada a ver com dinheiro. O dízimo verdadeiro era simplesmente alimentos. Pastor, nunca fale isso para vocês. Hoje existem muitas pessoas que frequentam templos religiosos e que as mesmas foram dizimistas e hoje estão passando fome. Portanto, esse pequeno material procura elucidar as passagens relacionadas ao dízimo e se o mesmo hoje deve ser praticado. Dízimos. Quem pagava dízimo eram agricultores, pecuaristas, judeus. Não se aplica em nossos dias. Aplicar dízimo, impor dízimo às pessoas é uma picaretagem, é uma desonestidade que esses homens fazem em nome de Deus. Um ótimo final de semana a todos. Espero que vocês estejam em paz, com saúde. Cuidado com a dengue. A dengue está aí e não existe nenhum Deus que vai poder te livrar deste pequenininho mosquitinho que pode nos jogar numa cama ou até mesmo a 7 palmos de terra. Cuidado, não existe nenhuma divindade, nenhum Deus que vai nos proteger desse mosquitinho danado. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de semana. Até a próxima.